dia, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez nas nossas aulas virtuais, né? E na aula de hoje vamos fazer a correção da atividade que eu passei na aula passada sobre a significação das palavras, não foi? Da página 56 até a 60, certo? Então, peço que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem a atividade, tá bom? Quem não tem um livro, por favor, peça para os colegas mandarem fotos das páginas da atividade e assim acompanhem junto comigo a atividade para vocês não ficarem perdidos, tá? Qualquer coisa, vamos estar disponível no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se restar alguma dúvida ainda após a atividade sobre o conteúdo, sobre a própria atividade, vocês vão lá no WhatsApp, no horário de aula normal, e tirem todas as dúvidas que vão restar, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos lá. A nossa aula de hoje, como eu já havia dito, é a correção, né, da atividade que eu passei na aula passada, na aula de sexta-feira. É a correção da página 56 à página 60, né? A atividade que eu passei para vocês. Certa atividade sobre significação das palavras. Beleza, pessoal? Nossas aulas sempre ficarão assim. Na sexta-feira, conteúdo novo. E na segunda-feira, correção das atividades que eu aplicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá iniciar a nossa correção. Eu espero que eu consiga tirar todas as dúvidas de vocês. Se não, eu volto a dizer... falem comigo lá no WhatsApp, né, lá no grupo de vocês, da escola, para tirar qualquer dúvida que restar sobre o conteúdo, né? É um conteúdo muito importante, nós teremos provas também ainda, então, esse é o momento, né, tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Para a gente responder as questões 1 e 2, precisamos fazer a leitura do texto A Metamorfose do Luiz Fernando Veríssimo. Pessoal, por uma questão de tempo mesmo... e também por meu celular não suportar o vídeo tão longo, a gente precisa fazer um vídeo de 10, no máximo 20 minutos, né? Também para não ficar tão cansativo para vocês, eu não vou ler o texto, tá bom? Então, vocês dão uma pausa aí no vídeo, façam a leitura do texto e depois retornem à leitura das questões que eu vou fazer com vocês, tá bom, pessoal? Então, na hora de ler o texto, dê uma pausa no vídeo, leiam o texto e depois tirem o vídeo da pausa, né, e acompanhem aqui a leitura com a gente. Lembrando que que todos vocês peguem um livro para fazer o acompanhamento da leitura, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos, certo? Vamos lá. Questão 1. A crônica de Luiz Fernando Veríssimo é baseada em um romance alemão do ator Franz Kafka, de nome Metamorfose, sobre um homem que acorda um dia em forma de um bicho semelhante a uma barata. Com relação a essa informação, qual o nome do recurso a que Luiz Fernando Veríssimo recorre em seu texto? E aí, pessoal, qual o recurso que ele utiliza para conseguir trazer o texto de outro autor para dentro do seu próprio texto? Qual é o recurso que permite que ele faça isso? É o recurso da intertextualidade. E o que seria a intertextualidade? Então, o que é a intertextualidade? A intertextualidade é o diálogo entre textos, quando o texto faz referência a um outro de maneira explícita ou implícita. Ou seja, no texto A Metamorfose, ele trouxe um romance de outro autor para dentro do texto dele, para inspirar o texto dele, certo? Então, ele usou a intertextualidade, que é essa possibilidade, quando o texto possibilita isso, de trazer textos de outros autores para dentro do seu próprio texto, tá bom, pessoal? Então, a primeira questão é isso, a intertextualidade. Segunda questão. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Ao ler o início do texto, já se percebe que não se trata de uma história real. Por qual razão? E aí, pessoal, porque ao ler o início do texto a gente percebe que o texto não trata de uma história real, de uma história verdadeira, né? Que poderia acontecer no nosso cotidiano. Por quê? Uma barata, no nosso cotidiano, não é possível se transformar em um ser humano, né? Então, isso não é normal, não acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Na nossa vida real, realmente. Então, por isso, a gente percebe, né? Assim, quando lê o início do texto, que não se trata de uma história verdadeira, não se trata de uma história que poderia acontecer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia real, beleza? Vamos para a terceira questão. Leia a tirinha abaixo e responda as questões de 3 a 5. Quer um hambúrguer? Quero, completo, mas suspendo o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo. O humor que envolve a tirinha se dá por uma confusão provocada pelo pedido de H no primeiro quadrinho. Transcreva a palavra que causou essa confusão.
Pode-se dizer que essa palavra é polissêmica? Por quê? Então, gente, para responder essa questão, a gente precisa entender o que é a polissemia, né? Que a gente conversou na aula passada. Vocês lembram o que é a polissemia? Vamos relembrar aqui bem rapidinho o que é a polissemia. Então, o que é a polissemia? A polissemia trata-se das palavras que possuem diversos significados. O que vai definir qual sentido se encaixa a palavra é o contexto em que ela se encontrar. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. Dama é a mesma coisa que mulher, mas também dama pode ser um jogo de tabuleiro, gente. Então, vai depender do contexto que a gente empregar a palavra. Em determinado contexto ela pode ter um sentido, né? E em outro contexto ela pode ter outro sentido totalmente diferente, né? Então, a pergunta é, qual foi a palavra aqui nessa tirinha, na tirinha da questão 3, que fez com que a palavra tivesse duplo sentido, fazendo uma confusão na cabeça, né, da pessoa que estava fazendo o hambúrguer, que a H pediu? Então, a gente nota que é a palavra que vai causar, né, essa confusão na hora da interpretação, né, do leitor e da pessoa, né, que está presente na tirinha, é a palavra suspenda, que H fala a palavra suspenda o pepino, né, no sentido de tirar o pepino do seu hambúrguer, no hambúrguer que ele pediu, né, para não colocar o pepino no hambúrguer. Já a pessoa que vai fazer o pepino, né, ele vai entender o quê? Ele vai entender que é para levantar o pepino, né, suspender no sentido de levantar. Então, a palavra que causa a polissemia é pepino. Aliás, suspenda, né? E por que ela causa por que ela é polissêmica? Porque ela traz mais de um sentido, dependendo do contexto, dependendo da leitura que a gente fizer, certo? Beleza, pessoal? Deu para entender? Vamos lá para a quarta questão. Ed compreende a fala do amigo H de uma maneira diferente do esperado. Isso fez com que o contexto da história ganhe um rumo diferente. Na gramática, isso configura um caso especial de significação. Qual o nome que se dá a esse caso? Gente, aí a gente vai lembrar também o contexto de ambiguidade, né? Que a gente também viu na aula passada. Vocês lembram o que é ambiguidade? Então, a ambiguidade acontece quando o enunciado apresenta mais de um sentido, né? E aí a gente se pergunta, a ambiguidade parece muito com a polissemia. Qual a diferença da ambiguidade para a polissemia? A polissemia diz respeito a uma pluralidade de sentidos que uma palavra pode conter. Já a ambiguidade ocorre quando a colocação de uma palavra ou expressão impossibilita a interpretação clara de um enunciado, gente. Ou seja, a polissemia vai tratar da palavra, né? Do sentido da palavra em determinados contextos. A ambiguidade vai tratar do enunciado completo, né? E a ambiguidade acontece mais em textos que pretendem provocar humor. Então, lá na tirinha que a gente viu, da terceira e da quarta questão, ela vai fazer referência a uma palavra polissêmica e o contexto também vai ter uma ambiguidade também. Então, na quarta questão, esse caso especial de significação, o nome que a gente vai dar é ambiguidade, porque a gente está tratando do enunciado completo, né? Houve uma confusão do sentido aí, com o qual fez que a gente não entendesse a colocação da palavra suspensa, não foi? Então, houve sim uma ambiguidade. A palavra suspensa é uma palavra polissêmica, porque ela possibilita diversidade de sentidos, né, dependendo do contexto. E o enunciado em si foi um enunciado ambíguo, né? Houve ambiguidade, porque também proporcionou essa confusão no sentido, certo? A colocação da palavra trouxe essa confusão do sentido pra gente, o que provocou o humor na tirinha, tá certo, pessoal? Vamos lá para a quinta questão. Explica o que H quis dizer e o que Ed entendeu. Então, H é a pessoa que pediu o hambúrguer, né? Que ele falou assim, quero completo, mas suspenda o pepino, no segundo quadrinho. Então, o que foi que ele quis dizer? Para tirar o pepino do hambúrguer, não foi? Já o Ed, que está no terceiro quadrinho, que ele fala assim, ele devia ter dito por quanto tempo? Ele entendeu para suspender o pepino no sentido de levantar o pepino, não foi assim? Então, essa é a diferença dos dois personagens. Então, vamos lá para a sexta questão. Assinale a opção em que foi utilizado o sentido denotativo da linguagem. Para a sexta questão, a gente precisa entender, né? Lembrar, na verdade, já expliquei na aula passada, mas vamos lembrar qual é o sentido denotativo, o que é uma palavra denotativa. Vamos lá lembrar, né? O que é uma palavra denotativa e uma palavra conotativa.
A palavra denotativa é aquela que possui, dentro de um contexto, o sentido próprio, o sentido literal, dicionarizado, né? Se eu falo, quebrei minha cabeça, eu quebrei meu pé, né? Essa questão do pé, da cabeça, a gente está falando do membro do nosso corpo em si, né? Se a gente for procurar no dicionário, é essa palavra que tem significado, certo? Mas se eu falo assim, perdi a cabeça porque quando fui brigar com fulano, perdi a cabeça, né? Eu já tenho outro significado, que é um significado que não é o significado real da palavra, né? Mas eu emprego um significado novo para aquela palavra dependendo do contexto, né? Eu quero dizer outra coisa, certo? Quando eu emprego aquela palavra. E o sentido conotativo é isso, quando o sentido difere do real, podem ter diferentes significados dependendo do contexto. Também pode ser chamada de linguagem figurada, certo, pessoal? Então, voltando aqui para a sexta questão. Assinale a opção em que foi utilizado o sentido denotativo na linguagem. A gente já sabe que o sentido denotativo é aquele sentido literal, real, com o que tem, igual que tem no dicionário, certo? Qual é que foi empregado aqui? Item A. Reconheci a mesquinhez da sua atitude. Então, quando ele fala que reconheci a mesquinhez da sua atitude, o que ele quer dizer com mesquinhez, com reconhecer, né? A gente vai procurar o sentido de cada uma dessas palavras, certo? Mesquinhez, ele está dizendo realmente do sentido da palavra em si. B, eu não quero deixá-lo dando sopa por aí. Quando eu falo de sopa por aí, essa sentido da palavra sopa quer dizer um prato de sopa real, no sentido literal? Ou quer dizer que eu não quero deixar ele sozinho por aí? Então, a gente já vê que tem outro significado, um sentido figurado para a palavra sopa. Então, a B não é. C, é a velha e surrada história de só darmos valor. E aí, essa velha e surrada história também está empregada no sentido figurado, né? Tem outro sentido diferente do real. Pronta para partir para outra. E aí, gente, também temos sentido figurado. Passou a ver o vestido com outros olhos. Ela passou a ver com outros olhos que não era o olho dela, gente. Então, a gente tem que ver o sentido aí com que essa palavra está expressando. Então, a gente já sabe que o item correto é o item A. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 7. As palavras podem apresentar dois sentidos, denotativo ou conotativo. Assinale os períodos. Aliás, analise os períodos, né? Vamos lá. 1. A estrela brilha no céu. Qual é o sentido dessa palavra? A gente sabe que o denotativo é o real, a palavra real, no sentido dicionarizado. E o conotativo é aquele sentido diferente do que está no dicionário, né? Dependendo do contexto. Que a gente também pode chamar de sentido figurado. Então, quando eu falo que a estrela brilha no céu, essa palavra estrela está fazendo referência aqui ao astro, né? A estrela realmente que está no céu, ela está brilhando lá no céu. Então, a gente já sabe que está no sentido denotativo. A ministra foi a estrela da equipe governamental. Aqui a palavra estrela já está empregada com o sentido de que ela brilhou na equipe, né? De que ela se destacou. Então, a gente está usando o sentido conotativo ou figurado. Vi estrelas quando bati com o pé na porta. E aí, aqui já quer dizer que doeu muito, não foi assim? Que a dor foi muito forte. Então, também está empregado com o sentido. Então, a gente está utilizando o sentido conotativo aqui. Ele foi o cabeça do movimento. Aliás, no acidente, ele fraturou a cabeça. Então, aqui, quando eu falo que ele fraturou a cabeça, quero dizer que ele quebrou, realmente, fraturou uma parte do seu corpo. A cabeça faz parte do seu corpo. Então, esse é o sentido real. Então, a gente está falando de denotativo. Ele foi o cabeça do movimento. Quando eu falo que ele foi o cabeça do movimento, eu estou falando que ele foi o líder, né? Que ele foi o principal, certo? Então, também estamos utilizando o sentido conotativo, figurado. O movimento da direita fez a cabeça da geração de 80. E aí, gente, também a gente está usando o sentido figurado, né? Fez a cabeça da geração de 80, né? Então, também, o movimento da direita fez a cabeça da geração de 80. Também está no sentido conotativo, uma linguagem figurada também. Então, qual é o item correto? É o item B, né? Que corresponde a todas as questões aí que a gente acabou de analisar. Certo, pessoal? 8ª questão. Sobre denotação e conotação, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai procurar a incorreta a respeito da denotação e conotação que a gente acabou de relembrar aqui, certo, pessoal? A. As palavras podem ser empregadas no sentido próprio ou figurado? Sim ou não?
Sim, né? Então, a gente tem esses dois tipos de sentido, que é o próprio, que é o denotativo, e figurado, que é o conotativo. B. Conotação, sentido figurado. As palavras ganham um novo significado. E aí, gente? Sim, né? Também está correto. A conotação é a mesma coisa que sentido figurado e as palavras ganham um novo significado diferente daquele que está no dicionário. C. Denotação. A linguagem está sendo utilizada em seu sentido literal, o significado básico da palavra, sentido real, dicionarizado. Então, sim, né, gente? A denotação também faz referência ao sentido real, certo? Então, a C também está correta. D. O examinador tem um coração de pedra, conotação. E aí, gente, esse coração de pedra faz referência a quê? Né? Que o coração dele se transformou em pedra? Não, né? Quer dizer que ele tem um coração duro, que ele é uma pessoa mais dura, certo? Então, aí a gente também está se tratando de uma conotação, então também está correta. As horas iam pingando lentamente. As horas têm poder de pingar? Não, né? Então, essa palavra pingando seria o sentido conotativo, não seria o sentido literal, né? Porque as horas não pingam, né? As horas passam, certo? Então, aí está errado porque está dizendo que é o denotativo. Então, o item incorreto é o item E. Nona. A linguagem figurada não está presente em. Então, aí a gente vai procurar a linguagem figurada, certo? Que a linguagem figurada é a mesma coisa que linguagem conotativa, quando está diferente do real, certo? Então, vamos lá. Item A. Para vencer no meio competitivo é preciso ser jovem, não necessariamente de idade, mas de mente e de cabeça. Então, aqui ele já entrega a linguagem figurada, né? Aqui a gente tem uma linguagem figurada porque ele está falando que a gente precisa ser jovem, não de idade, mas sim da mente, da cabeça, né? Assim? Então, a linguagem figurada. B. São eles que pressionam a criação e concepção de novos serviços e produtos no mercado. Então, aqui a gente não possui uma linguagem figurada, a gente possui somente linguagem denotativa. Só tem um sentido aqui, certo, pessoal? Então, a resposta correta, onde não está presente a linguagem figurada, é a resposta B. A gente já achou aqui, precisou nem ler os outros itens, tá bom? Questão 10ª. 10ª questão. Qual das alternativas abaixo apresenta uma relação de sinonímia inverídica? Aí a gente passa para o conceito de sinonímia e antonímia, não é? Que a gente já estudou também. Vamos relembrar aqui rapidinho. O que é a sinonímia? É quando a gente tem palavras parecidas, né? Palavras que, embora sejam escritas de forma diferente, possuem o mesmo significado. E quando a gente possui uma antonímia, é o contrário, quando a gente tem palavras contrárias, quando a gente tem palavras que se opõem, certo? E aí, aqui na 10ª questão, a gente precisa do dicionário, né? De entender o que significa cada uma dessas palavras para saber se a palavra que vem do lado, né, corresponde à primeira palavra. Então, o item A, alcova, é a mesma coisa que quarto de dormir? Segundo o dicionário, sim. Incauto é a mesma coisa que inculto? Não, né, gente? Incauto significa aquele que não tem cautela. Então, a gente já sabe que são palavras antonímias. Então, se é antonímia, ela não pode ser sinonímia. Então, ela é uma sinonímia inverídica, certo? Então, a gente tem aí a resposta no item B. 11ª questão. Marque a alternativa que não apresenta antonímia, certo? Que as palavras não vão se opor. E aí também a mesma coisa, a gente vai procurar no dicionário qual é a relação das palavras. Dissenso é a mesma coisa que concordância? E aí? Elas são palavras contrárias? Sim, são palavras contrárias, então são antonímia. Abjeção é a mesma coisa que baixeza? Não, né, pessoal? A abjeção é a mesma coisa que baixeza. Então, a gente tem uma sinonímia aí, uma antonímia. Então, o item B é o item correto. 12ª questão. Qual das alternativas abaixo estabelece relação de sinonímia e antonímia, respectivamente? Então, qual desses pares de palavras? O primeiro par tem que possuir uma sinonímia e o segundo par de palavras precisa possuir uma antonímia. Então, a gente vai procurar aí qual é que tem essa relação aí, respectivamente. Item A. Dissolução é a mesma coisa que decomposição? Não, né, pessoal? Então, a questão 12 também, de novo, a gente vai em dicionário. O primeiro par a gente precisa ter uma sinonímia e o segundo par uma antonímia, respectivamente. Certo, pessoal? Então, o que é uma dissolução, né? Primeiro, é o ato de dissolver. E decompor é o ato de também dissolver, de decompor, certo? Então, a gente tem uma sinonimia aí. Prescrever e viger.
prescrever significa ordenar e vigia também. Então, a gente tem duas sinonímias e não uma sinonímia e uma antonímia. Então, esse pai não está correto. B. Alvitral, que é uma palavra alvitar, sugerir, lembrar. Abster significa o mesmo, então a gente possui uma sinonímia. Invigância e indulto são palavras antonímias, então o item correto é o B. Sugiro que vocês procurem no dicionário também as palavras para tirar todas as dúvidas, tá certo? 13ª. A frase em que não há ambiguidade de sentido é... Vocês lembram que é ambiguidade, não é, pessoal? Então, qual é a frase que não possui ambiguidade? Que o sentido é somente um dentro da frase? Item A. Esse é o tipo de técnico de um time que ninguém deseja que se torne campeão. E aí, o time que a gente não quer que torne campeão é o técnico que a gente não quer que se torne campeão. Então, a gente tem duas formas de interpretar esse enunciado. B. Então, aqui tem uma ambiguidade, né, no item A. Então, a gente já não marca essa, porque a gente está procurando que não há ambiguidade. B. Ele é o autor do romance que faz enorme sucesso junto ao público feminino. Então, o que faz sucesso é um romance ou é o ator? Mais duas possibilidades de sentido. Então, a gente tem uma ambiguidade aí. A razão que ela me deu para ingressar em sua associação só me fez desconfiar mais ainda dela. Então, desconfiar de quem? Da associação ou da pessoa, né? Que tem aí, da pessoa do pronome ela. E aí, pessoal? Então... a gente também possui ambiguidade aqui. D. Gostaria que você consultasse sua mãe antes de ceder sua chácara por ocasião da nossa formatura. E aí, aqui também possui uma ambiguidade, não é assim? E o item é, quando ela me entregou a carta, percebi logo que as notícias não deviam ser as mais alvissareiras. Então, aqui a gente não possui nenhuma ambiguidade. Então, o item correto para a gente marcar é o item E, porque o item E não possui nenhuma ambiguidade. 14ª questão. Para responder à questão, leia o texto que acompanha a imagem da cidade de Amsterdã. Então, de novo, pessoal, eu não vou fazer a leitura do texto. Vocês dão uma pausa aí no vídeo, leiam o texto e depois continuem a leitura das questões. As lacunas devem ser preenchidas correta e respectivamente por. Então, vamos ler só esse trechinho aí. No texto sobre a festa do Dia do Rei, a expressão é o canal, que corresponde a é muito bom, vale a pena, foi empregada em que tipo de sentido? Em sentido denotativo, que é o sentido próprio, ou sentido figurado, que é o sentido conotativo? E aí, já que no texto aqui ele mesmo diz, né, que tem um sentido de é muito bom, de valeu a pena. Então, a gente empregou o sentido figurado, porque a gente não está empregando o sentido real, mas sim um outro sentido para a palavra canal, certo? Então, a gente... marca aí figurado. Assim como a expressão. Qual foi a expressão que existe no texto, que também tem um sentido figurado? A expressão imã, né? Porque ele fala assim, a capital holandesa vira um imã de gente. Não é que a capital virou um imã gigante, mas que a capital atraiu pessoas. Então, aí, o imã está usado com outro sentido, fora do sentido próprio, sentido literal. Então, também estamos usando uma linguagem figurada. Então, o item correto que a gente vai marcar é o item C. Vamos lá para a 15ª questão. Vamos ler a tirinha aí. Acompanha no livrinho de vocês. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operadores vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. O uso do sentido conotativo é comumente encontrado na linguagem literária, incluindo gêneros e histórias em quadrinhos e tirinha. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato da personagem de Mafalda. Então, gente, qual é o humor que existe na tirinha? Porque a Mafalda atribui a palavra indicador com dois sentidos, né? Do dedo indicador, né? E também do indicador de desemprego. Então, a palavra indicador ela emprega aí com dois sentidos, no primeiro e no último quadrinho. Então, aí vocês marcam aí a resposta correta, que é a resposta C. 16ª, a gente precisa ler também mais um texto, né? Que é esse texto aí, Quem Ama o Rei. Novamente, peço que vocês dêem uma pausa no vídeo, façam a leitura do texto e depois voltem para as questões que a gente vai ler aqui no vídeo, tá bom? O título do texto. Então, aqui a questão 16 vai se tratar sobre o título do texto. Relaciona-se metaforicamente ao eixo central da discussão, desenvolvida no conjunto dos parágrafos. Então, pessoal, quem ama é rei. E aí, gente?
esse título vai tratar metaforicamente ao assunto principal do texto, né? Do texto discutido aí, do assunto discutido ao longo do texto? Sim ou não? Sim, né? Então, de cara, a gente já mata que o item correto é o item A, certo? É uma interpretação, aliás, é uma questãozinha de interpretação textual, né? 17ª questão. Questão 17, página 59. A linguagem empregada no texto tende. E aí, gente? Que tipo de linguagem a gente utiliza nesse texto aí do Quem Ama é Rei? Uma linguagem de conotação, uma linguagem de narração, uma linguagem própria que só tem, que a gente usa na maioria do texto. Uma linguagem sem trazer para o figurado, sem trazer para o humor, né? Então, é essa linguagem que a gente usa? Sim, né? O texto não vai usar muito de linguagem figurada. Então, a linguagem que vai predominar, né? Que vai aparecer mais no texto é a linguagem denotativa. Então, o item correto é o item D. Também é uma questão de interpretação aí, associada ao assunto que a gente já viu nas aulas passadas. 18ª questão. Segundo o autor, a partir dos conhecimentos sobre denotação e conotação, a matéria de jornal tem como resultado. Então, a gente precisa ler também mais um texto, que é uma matéria de jornal, certo, pessoal? Então, a partir da leitura do texto e também dos conhecimentos que a gente já viu sobre denotação e conotação, qual é o resultado que essa matéria de jornal vai trazer para a gente? Mais uma questão sobre interpretação também, né? Então, item A, um produto totalmente tendencioso que ignora a realidade, já que seu objetivo é reconstruí-la. Um texto cuja reconstrução privilegia o aspecto conotativo, dando ao interlocutor total liberdade de interpretação da intenção do mesmo. Ou um produto que reconstrói a realidade, utilizando para esta composição a realidade em si e a percepção da mesma pelo repórter. Um texto produzido que privilegia o aspecto denotativo, determinado aspecto conotativo, um produto cuja mensagem tem um caráter informativo e histórico e por isso mesmo apresenta a realidade sem qualquer interferência perceptível. E aí, pessoal, qual é o item correto, né? Aqui é uma questão assim, de interpretação textual associada também ao assunto que a gente estudou, né? Que é o de denotação e conotação, certo? Então, o que essa matéria de jornal vai nos trazer? Vai nos trazer um produto que reconstrói a realidade, utilizando para essa composição a realidade em si, né? Que é a linguagem denotativa. Então, o item correto é o item D. Mais um textinho para a gente responder a questão 19. Vocês façam a mesma coisa, dão uma pausa no vídeo, leiam o texto e depois volta para a leitura das questões. Lendo-se o texto, conclui-se que o autor... Qual é a percepção que a gente tem do autor, o que o autor quer passar para a gente através da leitura desse texto aí, da página 59, desse textinho aqui, gente, que a gente acabou de ler, que vocês acabaram de ler. O que o autor quer passar para a gente através da leitura desse texto? Ele vai insinuar a possibilidade de se retomarem modelos qualitativos do jornalismo. Então, o item correto é o item D. Mais uma questão de interpretação textual, que eu acredito que a gente não precisa entrar muito nesse quesito, porque é uma coisa mais pessoal, né? 20ª questão, 20ª e última questão. Assinale a alternativa em que ocorra antonímio no par de frases. Então, a gente vai procurar as frases que se opõem, né? Que não são semelhantes. Item A. Ideologias que fomentavam a organização política de nações. Então, essa primeira frase quer dizer o quê? Que as ideologias aumentavam a organização política de ações. Fomentavam quer dizer aumentavam. Ideologias que inibiam a organização política de ações. Então, essa outra frase quer dizer o quê? As ideologias diminuíam, inibiam, né? Então, a gente já de cara vê duas palavras que se opõem, duas palavras antonímias, né? Que fazem com que o enunciado sejam contrários. Então, o item correto é o item A, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tirem lá no WhatsApp, tá certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula.